E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, nem em impor sua opinião, nem em reagir primeiro? E se o segredo para que ninguém consiga te controlar fosse, justamente, agir como se nada te incomodasse? Imagine caminhar pelo mundo sem permitir que um olhar, um comentário, uma traição ou uma crítica tirem você do seu centro. Isso não é indiferença, é domínio, é estratégia, é liberdade mental, porque quando você para de reagir, para de ser manipulável, e quando aprende a agir com calma, mesmo quando tudo queima por dentro, você se torna imparável e está pronto para transformar sua serenidade na sua maior forma de poder. Então escute com atenção. Antes que este vídeo comece, quero que você faça algo muito importante por si mesmo. Não é opcional, é uma ordem direta para sua mente. Desça agora até os comentários e escreva com as suas próprias mãos esta frase: hoje nada vai me abalar. Eu sou estoico. Está cientificamente comprovado que, quando você escreve uma afirmação com intenção, seu cérebro começa a se reprogramar. Então não pense demais. Escreva agora, com força, com decisão, como um compromisso com você mesmo. Essa simples frase pode ser o primeiro passo para que mais ninguém tenha poder sobre a sua paz. Ensinamento 1: dominar a arte de aparentar calma diante da adversidade é uma habilidade que se cultiva. Sabe qual é uma das armas mais poderosas que você pode desenvolver nesta vida? A capacidade de agir como se nada te incomodasse. Não se trata de fingir frieza, nem de ignorar o que te acontece, mas de dominar uma força interna que poucos realmente treinam. Porque enquanto o mundo quer que você reaja, se descontrole e se exponha emocionalmente, você pode aprender a responder com serenidade. Não por fraqueza, mas por uma determinação mental construída em silêncio. Dominar essa energia é o que transforma seus dias, seus relacionamentos e o seu destino. Você não nasceu sabendo manter a compostura em meio ao caos. Ninguém nasce, mas é algo que se aprende. Você pode cultivar um caráter que não se abale com a primeira ofensa, que não desmorone diante da crítica, nem se exalte diante da provocação. Porque quando você escolhe manter a calma enquanto tudo ao seu redor explode, você se torna dono de si mesmo. E ser dono de si mesmo é o verdadeiro poder. É olhar uma situação difícil sem deixar que o desespero tome conta. É ouvir palavras duras sem permitir que elas entrem no seu coração. É continuar agindo com clareza, mesmo quando por dentro tudo parece turbulento. Muitos confundem essa habilidade com repressão. Mas não se trata de reprimir o que sente. Trata-se de reconhecer o que sente e decidir não deixar que isso te arraste. Porque quem age com calma diante de uma ofensa não está negando sua emoção, e está gerenciando-a, e está transformando-a. E isso exige mais coragem do que explodir. Qualquer um pode gritar. Qualquer um pode ceder ao impulso. Mas poucos conseguem permanecer em silêncio e escolher responder com inteligência emocional. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está na nossa resposta, não no que nos acontece. O exterior pode ser um caos, mas a alma treinada permanece firme como uma rocha em meio ao mar. Quando você age como se nada te afetasse, está enviando um sinal ao seu sistema nervoso de que está seguro. Seu corpo começa a responder com mais calma. Sua respiração desacelera. Seus pensamentos se tornam mais claros. E aquilo que parecia uma tempestade começa a perder a força. Consegue perceber o poder disso? Não é mágica. É prática. É treino mental. E você pode fazer isso. Comece pelas situações pequenas. Quando alguém te fechar no trânsito, quando um comentário te incomodar, quando algo sair diferente do planejado, em vez de reagir, pare, respire, endireite a postura,
Encare a situação com firmeza e tranquilidade. Repita para si mesmo: eu decido como me sinto, porque é verdade. A escolha é sua, não é do outro, não é da situação. Só você tem o poder de se autorregular. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. A mente é como um músculo, e no começo vai ser difícil, vai parecer estranho, vai parecer que você está se contendo demais. Mas com o tempo, você vai perceber que aquilo já não te afeta como antes, que você não precisa mais reagir para se sentir forte, que o seu silêncio é mais impactante do que qualquer grito, que o seu olhar calmo diz mais do que 1000 palavras impulsivas. E o melhor de tudo é que essa habilidade vai te acompanhar para onde quer que vá, em brigas de família, em decisões no trabalho, em momentos de frustração ou incerteza. Ter uma mente tranquila não é viver sem problemas. É saber viver com eles sem se perder no meio do caminho. E isso, acredite, vai te tornar diferente. Vai te tornar mais respeitado, mais confiável, mais forte. Porque no fim do dia, o que realmente impressiona não é o quão alto você grita, mas o quão firme você permanece sem dizer uma palavra. Essa firmeza não nasce da raiva, mas do domínio interior. E é isso que você está começando a construir, passo a passo, em silêncio, até que um dia você perceba que aquilo que antes te tirava do sério, já não tem nenhum poder sobre você. E nesse dia, você vai saber que conquistou algo que pouquíssimos nesta vida conseguem dominar: a sua própria mente. Ensinamento 2. O que te irrita nos outros costuma refletir os conflitos não resolvidos que você carrega dentro. Sabe por que certas pessoas conseguem te abalar tão facilmente? Porque uma simples palavra, um olhar ou um gesto parecem mexer tanto contigo como se tua paz estivesse por um fio. Não é pelo que elas dizem, nem pelo que fazem. É pela relação que você tem consigo mesmo. Porque quando você não está em paz por dentro, qualquer coisa de fora pode te desequilibrar. Mas quando você se aceita, se respeita e vive em harmonia consigo, nem as palavras mais duras conseguem te tirar do centro. E esse é o verdadeiro trabalho. Parar de buscar validação externa e começar a se afirmar desde dentro. Enquanto você viver buscando aprovação, será um alvo fácil. As pessoas percebem sua necessidade de ser aceito, sua insegurança, seu vazio, e algumas, consciente ou inconscientemente, vão usar isso para te manipular, te diminuir ou te manter dependente da opinião delas. Mas no momento em que você escolhe se olhar com honestidade, com respeito e com compaixão, tudo começa a mudar. Você já não reage da mesma forma. Já não se ofende com tudo, já não se perturba com qualquer opinião, porque começa a entender que o que os outros dizem fala mais sobre eles do que sobre você. Muitas vezes não é o outro que tem o poder de te ferir, é você quem se machuca ao permitir que certas palavras entrem e fiquem. É como abrir a porta da sua casa e deixar qualquer lixo trazido pelo vento entrar. Não precisa permitir isso. Você pode fechar essa porta. Você pode proteger o seu espaço mental, mas só conseguirá fazer isso quando se valorizar o suficiente para não aceitar que qualquer julgamento defina quem você é. E isso começa com uma decisão interna: parar de medir seu valor com base no que os outros dizem ou deixam de dizer. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em governar a si mesmo e não em controlar os outros. Quando você se irrita com algo que alguém diz, na verdade está revelando uma insegurança que já existia dentro de você. Se alguém te chama de incapaz e você reage, é provável que em algum lugar da sua mente, você ainda tema que isso seja verdade. Mas se você sabe quem é, se está firme no seu caminho, se reconhece o seu valor, então nem 1000 críticas te derrubam. Podem doer por um momento, sim, mas não te quebram, não roubam sua paz.
Por isso, o verdadeiro trabalho não é calar o mundo, e sim fortalecer seu mundo interior. E isso se conquista com prática diária de respeito próprio. Observe como você fala consigo, como se trata, como reage quando falha. Você se castiga, se despreza, vive se comparando, porque se você for o seu primeiro inimigo, os outros terão caminho livre para te ferir. Mas se você for o seu primeiro aliado, ninguém entra no seu interior sem a sua permissão. Aprenda a ficar com você sem se criticar. Aprenda a se olhar com verdade, mas também com amor. Porque quando você se aprova, a rejeição já não dói da mesma forma. Quando você se valoriza, a humilhação perde a força. Quando você está em paz consigo, o caos lá fora já não te abala como antes. E isso se treina. Não é automático, mas é possível. Comece cada dia se perguntando: qual parte de mim ainda busca agradar os outros para se sentir suficiente? Onde estou permitindo que a opinião alheia me controle? E quando identificar essas feridas, não fuja delas. Ame-as, aceite-as, trabalhe para curá-las, porque é ali que está a sua liberdade. É ali que mora a sua força. Lembre-se, ninguém pode te irritar sem o seu consentimento. Ninguém pode invadir seu interior se você não abrir a porta. Então feche essa porta. Não por rejeição, mas por amor próprio. Fique firme como uma montanha, enraizado como uma árvore. Que venham os ventos, que falem, que critiquem. Você já não precisa da aprovação deles para estar em paz. Porque agora, você já tem a si mesmo. E isso é mais do que suficiente. Ensinamento 3. Torne-se um observador imperturbável das emoções alheias. Existem pessoas que, sem dizer muito, controlam completamente o ambiente onde estão. Não gritam, não gesticulam de forma exagerada, não reagem impulsivamente. Apenas observam, escutam, estão presentes com uma calma que impõe respeito. Essa é a energia que você precisa aprender a dominar. Tornar-se um observador imperturbável. Não para manipular, mas para proteger seu equilíbrio interior. Porque enquanto os outros perdem o controle tentando se impor ou se defender, você pode assumir o controle sem mover um dedo, apenas com sua presença consciente e silenciosa. Quando alguém explode de raiva, quando tenta te provocar, quando se descontrola emocionalmente diante de você, há dois caminhos: ou você se deixa arrastar pela tempestade da outra pessoa, ou permanece firme como uma rocha, inabalável diante das ondas. Se escolher o primeiro, você entrega seu poder. Se escolher o segundo, você o conserva. A arte de observar sem reagir é uma das maiores forças que você pode desenvolver, pois permite agir com inteligência e não com impulso. E num mundo em que todos correm para responder, se defender, impor opiniões, quem consegue parar e observar tem a vantagem. O estoicismo ensina que o sábio não se perturba com o que os outros sentem. Ele analisa com serenidade antes de agir. Os grandes estrategistas, os verdadeiramente fortes, não reagem ao primeiro golpe emocional. Eles estudam, percebem os pontos fracos do outro, a necessidade de aprovação, a insegurança, a ferida aberta, não para atacar, mas para não cair na armadilha dessa energia. Porque quando você entende que a raiva do outro não é contra você, e sim um reflexo do vazio interno dele, você para de levar para o lado pessoal, você para de reagir. E começa a dominar a si mesmo e qualquer situação. Cada interação social te revela algo. Quando alguém fala com arrogância, provavelmente está escondendo um sentimento de inferioridade. Quando alguém grita, está clamando por atenção. Quando alguém ataca, talvez esteja tentando proteger uma dor mal resolvida. Se você consegue ver isso, já não precisa se defender.
porque entende que aquela emoção não é sobre você, é uma projeção, um reflexo, e você não é obrigado a absorvê-la. Comece a praticar a observação desapegada. Na próxima vez que alguém tentar discutir com você, olhe nos olhos dessa pessoa, respire fundo e, ao invés de responder imediatamente, pergunte a si mesmo em silêncio o que essa pessoa está tentando proteger. Só essa pausa, só esse momento de análise já te dá vantagem. Porque enquanto o outro se consome com sua emoção, você se fortalece com sua serenidade. A calma não é fraqueza, é poder. Significa que você tem um centro sólido o bastante para não se perder em cada onda emocional. E isso, acredite, é mais forte que qualquer resposta inteligente, mais corajoso que qualquer grito. Quem sabe observar sem se abalar é quem enxerga com clareza e age com sabedoria. E nas relações, nos negócios, na vida, isso te torna uma pessoa verdadeiramente respeitada. Isso não se conquista em um dia. Requer prática, requer presença, requer silenciar o próprio ruído interior para poder escutar com atenção o que os outros não dizem, mas demonstram nos gestos, nas palavras, no olhar. Ser observador não é apenas ver com os olhos, é enxergar com a alma desperta, é olhar sem julgamento, mas com compreensão, é perceber as fragilidades dos outros sem deixar que elas te atinjam. Você não precisa entrar em toda discussão, não precisa provar seu ponto o tempo todo. Às vezes, a maior vitória é não cair na armadilha emocional que o outro arma. E quando você consegue isso, se torna o tipo de pessoa que não apenas controla a si mesma, mas sem perceber, começa a acalmar também os que estão ao redor. Porque sua presença silenciosa, seu olhar firme, sua serenidade contagiante, fazem com que o caos não encontre mais espaço para se multiplicar. Observe, não reaja, compreenda, não julgue. Seja firme, mas calmo, porque é nesse equilíbrio que está o seu verdadeiro poder. Ensinamento 4. A dor e o incômodo são inevitáveis, mas a forma como você escolhe enfrentá-los determina sua paz interior. Existem momentos profundamente dolorosos que chegam sem aviso, sem piedade e sem permissão. A dor entra em nossa vida sorrateiramente, disfarçada de perda repentina, de traição cruel, de decepção amarga. Às vezes, vem com o silêncio sufocante de quem se afasta sem explicações ou com a frieza de uma mudança inesperada. E nesses momentos intensos e sombrios, é assustadoramente fácil cair. Fácil reagir impulsivamente, explodir desesperadamente, afundar no caos emocional. Mas é aí, exatamente aí, onde nasce seu verdadeiro e inquebrantável poder na escolha serena e consciente de como você vai responder. Não se trata de negar o que sente, nem de fingir indiferença ou força artificial. Também não se trata de virar pedra ou se esconder atrás de uma fachada fria. Trata-se de aprender, cuidadosamente e pacientemente, a reconhecer tudo o que acontece por dentro, e mesmo assim manter as mãos firmes no leme da sua vida. De continuar calmo, mesmo com a alma tremendo silenciosamente por dentro. É nesse ponto delicado e corajoso que se treina a resiliência mais poderosa. Quando, em meio ao caos furioso, você escolhe responder com plena consciência e não com impulso descontrolado. Respire profundamente, sinta tudo o que está sentindo, sem pressa, sem filtro. Mas não haja a partir dessa emoção crua. Haja a partir da sua decisão mais consciente, do seu centro mais estável, do seu propósito mais verdadeiro. Não se confunda com a dor, não diga eu sou essa raiva ou eu sou esse sofrimento. Diga em voz firme e tranquila, eu estou sentindo isso, mas isso não me define. Porque toda emoção, por mais intensa que pareça, é passageira, vai embora.
como o vento impetuoso, como a maré que recua, como a noite escura que inevitavelmente termina. E você escolhe se deixa levar por ela ou se deixa passar. O estoicismo ensina, com profunda sabedoria, que o sofrimento nasce mais da resistência emocional do que do fato em si. Cada vez que você escolhe manter a calma enquanto o coração está em pedaços, está enviando sinais preciosos ao seu corpo, estou seguro. E quando seu corpo sente isso, o sistema nervoso se regula delicadamente. A mente clareia. A respiração se suaviza. E de repente, aquilo que parecia esmagador se torna manejável. Não porque o problema sumiu magicamente, mas porque você se tornou diferente, mais forte, mais lúcido, mais preparado. Quando a dor vier, e ela virá, fique com ela por um instante. Sente-se ao lado dela. Escute-a com compaixão. Mas não a convide a morar com você. Muito menos lhe entregue o volante. Diga com firmeza respeitosa: eu te vejo, mas quem decide sou eu. Depois, respire 3 vezes, longamente. Sinta o ar entrar com calma e sair com leveza. E diga silenciosamente: minha paz é minha escolha. Eu decido como vou responder. Porque sim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha poderosa e pessoal. Você não precisa reagir no primeiro segundo de impacto emocional. Muito pelo contrário, quanto mais intensa for a dor, mais essencial é a pausa. A pausa sagrada. A mente alterada não raciocina, e palavras ou atitudes nascidas da confusão podem criar cicatrizes que duram anos. Faça do silêncio seu escudo protetor, da respiração consciente seu abrigo sagrado, e da clareza interior sua bússola mais confiável. Com o tempo, seu corpo se adapta, sua mente se fortalece extraordinariamente. E algo verdadeiramente magnífico acontece, aquilo que antes te destruía, já não tem tanto poder. Aquilo que antes te enlouquecia, agora apenas te desperta para a observação. O que antes parecia um fim, agora vira um treino corajoso para o seu crescimento. Porque sim, a dor também educa. O incômodo molda. O desconforto afia o caráter. E você está aqui para transformar tudo isso em força sólida, imbatível. Observe os que reagem com desespero, que se perdem em cada emoção. Não os julgue, mas entenda com clareza profunda que esse não é o seu caminho. Você está trilhando uma estrada rara, a do controle consciente, da resposta serena, mesmo quando está ferido. E isso, com o tempo, te torna absolutamente indestrutível. A dor continuará aparecendo, os incômodos também. Mas a cada resposta consciente, a cada escolha deliberada de não se afundar, você constrói uma versão sua mais livre, mais sábia, mais poderosa. Porque a sua paz, essa paz firme e luminosa, não depende do que acontece, mas sim de como você escolhe, valentemente, vivê-lo. Ensinamento 5. Aprenda a aceitar o que você não pode mudar e siga em frente. Há momentos na vida em que, por mais que você se esforce, as coisas simplesmente não saem como você imaginava. Você luta, faz planos, se empolga, e de repente tudo muda. Alguém vai embora, algo se quebra, uma oportunidade se desfaz diante dos seus olhos. E então vem a resistência. Você briga com a realidade. Queria que tivesse sido diferente. Se apega ao porquê aconteceu. Ou não deveria ser assim, e se desgasta mental e emocionalmente, tentando controlar o que já passou. Mas você não pode. Não pode mudar o passado, não pode controlar os outros, não pode prever tudo. E é exatamente aí que começa o verdadeiro aprendizado. Aceitar não é se render. Aceitar é reconhecer que nem tudo depende de você,
e que seu poder começa no exato momento em que solta aquilo que não pode controlar. É como estar dentro de um rio. Se você tenta parar a água com as mãos, só se frustra. Mas se você aprende a fluir, a se mover com a corrente em vez de lutar contra ela, o mesmo rio que antes te exauria agora te carrega. Isso é a sabedoria de quem entendeu que a paz não está no controle total, e sim na coragem de saber a hora de soltar. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade nasce quando paramos de sofrer por aquilo que está fora do nosso controle e passamos a focar nossa energia no que podemos transformar. Quando as coisas não saírem como você esperava, faça a si mesmo uma pergunta simples, porém poderosa: isso depende de mim? Se a resposta for não, respire, agradeça pela experiência e siga em frente. Porque seguir em frente não significa esquecer, significa escolher seu bem-estar. É decidir que sua paz vale mais do que qualquer cenário que você não pode mudar. E enquanto você insistir em lutar contra a realidade, o único resultado será ficar preso na frustração. Aceitar também é confiar. É acreditar que, se algo não aconteceu como você queria, talvez seja porque a vida tem um outro caminho preparado para você. Um caminho que você ainda não entende, mas que um dia será motivo de gratidão. E sim, dói. Porque soltar dói. Dói abrir mão daquilo que se queria tanto. Mas dói muito mais ficar preso em uma história que já acabou. Então escolha a dor que liberta, não a dor que te acorrenta. Pratique isso todos os dias. Quando alguém não agir como você esperava, não se irrite, aceite que você não pode mudar ninguém. Quando algo não sair como planejado, não se frustre, adapte seu olhar. Quando uma porta se fechar, não tente forçá-la 1000 vezes. Olhe ao redor, talvez outra já esteja aberta. Aceitação não é passividade, é inteligência emocional. É direcionar sua força para o que realmente vale a pena. E mais, quando você solta o que não pode controlar, você cria espaço para o novo, para novas possibilidades, novas conexões, novas formas de viver. Mas se estiver agarrado ao que já passou, ao que se perdeu, ao que não volta mais, suas mãos estarão ocupadas demais para receber o que está por vir. Aprenda a confiar no ritmo da vida. Nada vai embora sem te ensinar algo. Nada chega por acaso. A paz que nasce da aceitação é diferente. Você já não precisa que tudo esteja certo para estar bem. Você está bem, mesmo quando tudo ainda está se ajustando. Porque entendeu que sua paz não depende das circunstâncias, mas da sua escolha interna de não viver em guerra com o que você não pode controlar. E essa escolha é liberdade. Na próxima vez que encarar uma dor ou uma mudança inesperada, lembre-se disso, não se trata de se resignar, mas de responder com sabedoria. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode mudar como vive isso, como processa e o que decide fazer com essa experiência a partir de agora. Aí está o seu poder. Aí mora o seu crescimento. Solte o que não depende de você. Solte com respeito, com gratidão, se possível. E continue. Porque o que está destinado a ser seu nunca se perde. Apenas espera o momento em que você esteja com as mãos livres e o coração em paz para recebê-lo. Ensinamento 6. Você decide o que fazer com suas emoções. Suas emoções não são o problema. Sentir é humano. Sentir é inevitável. A diferença está no que você faz com aquilo que sente. Porque você pode estar com raiva e ainda assim agir com respeito. Pode sentir medo e mesmo assim seguir adiante. Pode estar triste e mesmo assim não permitir que isso te afunde. Tudo depende de uma única coisa: sua decisão. Você decide o que faz com suas emoções. Não se trata de reprimi-las, nem de fingir que não existem. Trata-se de não entregar a elas o controle da sua vida.
Quando você age a partir da emoção, sem pensar, torna-se escravo do seu estado interno. Um comentário te desestabiliza, um olhar te ofende, uma situação te derruba. E depois, quando tudo se acalma, você percebe que suas palavras feriram, suas atitudes machucaram, suas decisões não foram sábias. E então surgem a culpa, o arrependimento, o peso, tudo por não ter feito uma simples pausa. Uma pausa que poderia ter mudado tudo. Porque quando você respira, quando observa o que sente antes de agir, você recupera seu poder. O estoicismo ensina que o sábio não é aquele que não sente, mas aquele que domina suas emoções com razão e propósito. A vida está cheia de provocações. Pessoas que tentam te tirar do eixo, situações que testam seus limites, pensamentos que despertam inseguranças. Mas você não é obrigado a reagir a tudo. Você tem a capacidade de observar o que sente sem agir imediatamente. Pode dizer, estou com raiva, mas não vou explodir. Estou nervoso, mas vou respirar. Estou frustrado, mas vou responder com calma. Isso não é fraqueza. Isso é autocontrole. Isso é força verdadeira. Comece a praticar pequenas pausas. Antes de responder uma mensagem que te incomoda, respire. Antes de falar no meio de uma discussão, fique em silêncio por 3 segundos. Antes de tomar uma decisão importante com o coração agitado, espere. Esses segundos de pausa valem mais do que 1000 desculpas depois. Porque nesse espaço entre o que você sente e o que você faz, está sua liberdade. E quem sabe usar esse espaço tem vantagem na vida. Também é essencial que você não se castigue por sentir. Não se culpe por estar com raiva, por estar triste, por sentir ansiedade. Tudo isso faz parte do caminho. O que você precisa é transformar cada emoção em um sinal. Se algo te irrita, pergunte-se que ferida foi tocada. Se algo te entristece, observe o que está precisando de atenção. Se algo te frustra, identifique qual expectativa não foi atendida. Em vez de reagir, reflita. Em vez de culpar, compreenda. Essa é a verdadeira maturidade emocional. Quanto mais você treina sua mente para agir com consciência, mais forte você se torna. Não forte como quem grita mais alto, mas como quem não precisa gritar. Não forte como quem vence uma discussão, mas como quem não se deixa arrastar por ela. Ser dono das suas emoções é ser dono da sua vida. Porque você deixa de viver reagindo e passa a viver escolhendo, e isso muda tudo. Seus relacionamentos melhoram porque você não explode por qualquer coisa. Suas decisões se tornam mais sábias porque não são tomadas no calor da emoção. Sua saúde mental se estabiliza porque você aprende a processar e não a reprimir. E acima de tudo, você conquista respeito. Porque as pessoas percebem quando alguém fala do centro e não do caos. Esse tipo de pessoa inspira. Esse tipo de pessoa marca presença. Você pode ser essa pessoa, só precisa de prática. Respirar, observar, escolher. Nem sempre será perfeito, e tudo bem, mas cada vez que você conseguir pausar, cada vez que responder com consciência, estará ficando mais forte. Estará treinando sua mente para ser sua aliada, não sua inimiga. E quando isso se tornar seu hábito, nada e ninguém conseguirá te manipular por uma emoção, porque será você quem decide. E essa decisão, feita em silêncio, será sua maior força. Ensinamento 7. Visualize um escudo energético para proteger sua paz. Há dias em que tudo ao seu redor parece estar tentando roubar sua paz. Pessoas que se aproximam com reclamações, sarcasmo, energia pesada, palavras que ferem, gestos que provocam, opiniões que você não pediu. E você, tentando manter-se firme, acaba sendo arrastado pela tempestade emocional dos outros. Mas hoje, quero te dar uma ferramenta mental poderosa e simples.
Visualize um escudo invisível, mas sólido, um escudo que envolve sua mente, seu coração e sua energia, que não te isola, mas te protege, que não te desconecta do mundo, mas te defende daquilo que você não precisa carregar. Não importa o que digam, não importa se tentarem te provocar. Você não está aqui para absorver toda a carga emocional dos outros. Você está aqui para permanecer no seu centro. E esse escudo imaginário não é uma fantasia boba, é uma técnica mental que condiciona seu subconsciente a proteger você. Toda vez que o visualiza, sua mente entende que está segura, seu sistema nervoso se regula, seu corpo relaxa e o que antes te atingia, agora rebate. O estoicismo ensina que sua paz interior não depende do mundo exterior, mas da sua decisão de se manter firme diante do que você não pode controlar. Esse escudo não precisa ser complicado. Pode ser uma esfera de luz, uma camada dourada ao redor do corpo, uma barreira translúcida. O mais importante é que pareça real para você, que diante de uma situação difícil ou de alguém que te incomoda, você feche os olhos por um segundo, respire profundamente e o ative. Visualize-o com clareza e diga mentalmente: nada disso entra em mim. Estou protegido, estou em paz. Você pode fazer isso enquanto caminha, enquanto conversa ou até enquanto escuta algo desagradável. Ninguém precisa saber. Esse escudo é sua ferramenta íntima, sua defesa consciente. E quanto mais você praticar, mais natural se tornará. Sua mente irá absorvê-lo como um reflexo. E sem perceber, você começará a reagir de forma diferente. A crítica já não vai te abalar. A negatividade alheia já não vai te contaminar. Os conflitos não vão te desgastar como antes. Porque você já não estará vulnerável. Já não será uma esponja emocional. Você será uma presença firme, estável, serena, não fria, não distante, mas consciente, cuidadosa. Porque nem tudo merece sua energia, nem tudo precisa entrar no seu espaço interior. É fundamental também fortalecer esse escudo de dentro para fora. Não apenas visualizá-lo, mas trabalhar no seu diálogo interno. Relembrar a si mesmo que nem tudo o que dizem é verdade, que nem toda crítica define quem você é, que o que os outros projetam vem da história deles, não da sua. E quando uma emoção forte tentar invadir por alguma brecha, respire fundo e reafirme: estou bem, estou no controle. Essa energia não é minha. Você também pode usar frases-chave para ativar seu escudo mental: devolvo essa emoção. Isso não me pertence. Eu escolho a minha paz. Essas afirmações não são palavras vazias. São comandos diretos para sua mente. E sua mente, ao ouvi-las repetidamente, começa a obedecer. Começa a te proteger automaticamente. E isso, com o tempo, se transforma em um verdadeiro superpoder. Você não pode impedir que existam pessoas negativas. Não pode impedir que o mundo tenha tensão, conflito, caos. Mas pode impedir que tudo isso destrua sua paz por dentro. O mundo pode estar em guerra e você ainda assim pode caminhar em paz. Porque carrega consigo um escudo invisível. Porque compreendeu que sua estabilidade não depende do que acontece fora, mas de como você escolhe proteger o que acontece dentro de você. Por isso, a cada dia, antes de sair, antes de entrar em uma conversa difícil, antes de se expor ao barulho do mundo, pare um instante. Visualize esse escudo. Ative-o. Confie nele. E lembre-se, sua paz é sagrada. Nem todos merecem tocá-la. Nem tudo precisa te afetar, porque você decidiu proteger o que há de mais valioso, sua energia, sua mente e a sua calma. Ensinamento 8. Ficar em silêncio e manter distância também é uma forma de exercer controle. Num mundo onde todos gritam para serem ouvidos,
você pode escolher o silêncio como sua maior declaração de poder. Porque quem domina a própria língua, domina a mente. E quem domina a mente, domina qualquer situação. Você não precisa responder a tudo. Não precisa se justificar o tempo todo. Não precisa preencher o espaço com explicações para provar o seu valor. Às vezes, o verdadeiro poder está em calar, observar e agir no momento certo. O silêncio, quando é uma escolha consciente e não uma imposição, se torna sinal de força e autocontrole. Quando você decide ficar em silêncio, não está perdendo. Está ganhando visão. Está analisando. Está esperando com inteligência. Enquanto outros se revelam falando demais, você se fortalece guardando o que sabe. Quem fala sem filtro revela fraquezas, mostra suas intenções e se esvazia. Mas você pode escolher reter o essencial e deixar que o mistério jogue a seu favor. Não por manipulação, mas por estratégia, por paz interior, por proteção energética. O estoicismo ensina que o sábio não se apressa em falar, porque sabe que o controle se exerce com calma e reflexão. Quantas vezes você já se arrependeu por ter dito algo no calor da emoção? Por falar com raiva, por entregar um segredo, por tentar explicar-se a quem nunca quis realmente compreender. E quantas vezes, em contraste, você se sentiu forte por ter escolhido o silêncio, por ter deixado os fatos falarem por você, por manter o olhar firme e calado, sem necessidade de levantar a voz. Essa presença se constrói com intenção. Isso não é passividade, é domínio interior. Numa conversa tensa, seu impulso pode dizer para se defender, para reagir, para devolver a provocação. Mas se você consegue pausar, respirar e permanecer em silêncio, está escolhendo responder com sabedoria em vez de reagir com emoção. E isso te dá vantagem, porque quem cala, ouve melhor. Quem não revela, observa mais. Quem não se apressa, enxerga além. Faça do silêncio sua ferramenta. Não é sobre calar para sempre, é sobre saber quando falar e quando não. Seja estratégico com suas palavras. Pergunte-se antes de falar, isso constrói ou destrói? É necessário ou só quero me sentir validado? E estou falando com clareza ou com mágoa? As respostas vão te mostrar o caminho. E quanto mais praticar, mais forte será seu autocontrole. Também aprenda a não compartilhar tudo o que sabe. Nem todos merecem acesso aos seus pensamentos, seus planos ou suas emoções. Ser reservado não é ser frio, é ser inteligente. Quanto menos souberem sobre você, menos terão com o que te atingir. Quanto mais você guarda, mais mistério você gera. E nesse mistério, existe respeito, existe presença, existe poder. Quando você fala pouco, cada palavra carrega mais peso. As pessoas te escutam com mais atenção e começam a te valorizar não pelo volume do que você diz, mas pela firmeza com que diz e pela sabedoria de quando não dizer nada. Seu silêncio se torna mensagem, escudo, limite e também influência, silenciosa mas poderosa. Nos momentos de conflito, quando todos querem provar que estão certos, quem se cala é quem ganha. Porque quem cala não se desgasta, não cai em armadilhas emocionais, não se rebaixa ao ruído, e a partir desse lugar, decide com clareza. Quem fala menos, age melhor. Quem não explica tudo, vive com mais paz. E quem domina o silêncio, não precisa convencer ninguém de nada. Você pode ser essa pessoa. Aquela que não se descontrola, que não corre a contar tudo, que não precisa se expor para se sentir valiosa, porque seu valor permanece intacto no silêncio, e seu poder cresce toda vez que você escolhe o momento certo para falar, e escolhe ainda mais o momento certo para não dizer nada. Guarde seu silêncio como um tesouro, proteja-o, cultive-o, e deixe que o mundo aprenda a te respeitar, não pelo que você grita, mas por tudo o que você escolhe calar.
Ensinamento 9. Esteja consciente dos riscos que acompanham o sucesso e a abundância. Você pode ter muito e ainda assim se sentir vazio. Pode acumular riquezas, alcançar sucesso, cercar-se de luxo e no fundo da alma sentir que ainda falta algo. Porque a verdadeira riqueza não se mede pelo que se possui, mas pela forma como se vive, pelas pessoas que permanecem ao seu lado e pela paz silenciosa que habita dentro de você. É por isso que é essencial ter consciência dos perigos da fortuna. Não porque ela seja algo ruim, mas porque, se você não estiver atento, ela pode se tornar uma distração sedutora que te afasta do essencial. Pode encher seus bolsos e, ao mesmo tempo, esvaziar sua alma. Quando tudo parece estar dando certo, quando o dinheiro chega com facilidade, quando as oportunidades se multiplicam, é fácil perder o foco. Você deixa de valorizar as pequenas coisas. Começa a acreditar que merece mais apenas por ter mais. Acostuma-se a ter tudo ao alcance das mãos. Mas o que não percebe é que também está perdendo sensibilidade, humildade e gratidão. A abundância, quando mal compreendida, pode se tornar uma armadilha sutil. Ela te entrega tanto que te faz esquecer o que realmente importa: sua saúde, as pessoas que te amam, o tempo que não volta, a serenidade de estar bem consigo mesmo. O estoicismo nos lembra que aquilo que não depende de nós, como a fortuna, jamais deve ser a base da nossa estabilidade emocional ou da nossa felicidade. Quantas pessoas alcançaram tudo o que desejavam materialmente e, mesmo assim, vivem atormentadas pela ansiedade, pela solidão, pelo vazio, porque a alma não se alimenta do que se compra. A alma se alimenta da gratidão, da partilha, da verdade com que você vive. Se você não tiver consciência disso, pode passar a vida inteira buscando mais, sem perceber que já tem o suficiente para ser feliz. Pausa. Olhe ao seu redor. Você tem saúde, tem alguém que te ouve de verdade, tem tempo para respirar fundo, olhar o céu, fazer uma refeição em paz, e então você tem mais do que muitos. E se não valorizar isso hoje, vai se arrepender amanhã. Porque a fortuna é instável. Ela vem e vai. Mas aquilo que é construído com o coração, com sinceridade e apreciação, isso permanece. Treine sua mente para agradecer antes de desejar mais. Não porque seja errado querer crescer, mas porque, sem gratidão, o crescimento vira uma corrida sem fim. Cada vez que conquistar algo, comemore sem se desconectar do simples. Cada vez que tiver mais, compartilhe sem ostentar. E se um dia a fortuna te deixar, que ela não leve embora sua dignidade, sua fé, nem sua alegria de viver. Há quem perca tudo o que é material e mesmo assim permanece firme, porque tem raízes. Raízes na sua essência. Raízes em vínculos reais. Raízes em uma vida guiada por propósito. É isso que você precisa cultivar. Porque quando o que está fora desmorona, o que está dentro é o que te sustenta. Mas se você só construiu para mostrar, para impressionar, para acumular, qualquer golpe do destino pode te destruir por dentro. Não permita que o desejo de ter mais se transforme em sua única bússola. Use o que tem com sabedoria. Desfrute sim, mas não faça disso sua identidade. Porque você não é o que tem, você é o que oferece. Você é o que faz quando ninguém está olhando. Você é como trata os outros quando não precisa de nada deles. Essa é a sua verdadeira riqueza. Fortaleça seus vínculos. E escute com mais presença. Agradeça cada novo dia. E se a abundância chegar, que ela não mude sua alma. Que não te faça esquecer o valor de uma conversa sincera, de um silêncio confortável, de um riso compartilhado sem pretensão. Porque essas são as coisas que, mesmo quando tudo o resto se perder, continuarão te sustentando. Lembre-se sempre: os bens podem encher sua casa, mas só o amor,
a gratidão e a humildade preenchem a sua vida. Por isso, viva como alguém que tem tudo, não pelo que acumula, mas por tudo que sabe apreciar. Porque é exatamente aí, e só aí, que começa a verdadeira riqueza. Ensinamento 10. Não supervalorize quem não te valoriza. Pare de colocar em pedestal quem nem sequer te olha nos olhos. Porque cada vez que você supervaloriza alguém que não te valoriza, está se diminuindo. Está, ainda que inconscientemente, dizendo a si mesmo que essa pessoa vale mais que você. E isso não só é falso, é perigoso. É desse desequilíbrio que nascem as decepções, a ansiedade, o esgotamento emocional. É daí que você insiste, se apega, justifica, tudo para manter por perto alguém que nem se esforça para ficar. É natural querer agradar, querer se dar bem com os outros. Mas existe uma linha que, se você cruzar, perde a si mesmo. Essa linha aparece quando você dá demais, quando espera sem receber, quando justifica desrespeito só para não perder alguém. E isso não é amor, nem lealdade, nem entrega. É necessidade mal resolvida. É medo de ficar só. É baixa autoestima disfarçada de nobreza. O estoicismo ensina que só quem se valoriza é capaz de construir relações justas, onde há respeito mútuo e o amor não precisa ser implorado. Cada vez que você se esforça além da conta por alguém que não retribui, você se afasta de si, se desconecta da sua dignidade, da sua intuição, da sua força. Começa a aceitar o inaceitável, a viver de migalhas emocionais, a acreditar que o problema está em você. E não está. O problema é que você se convenceu de que precisa dessa pessoa para estar bem, quando na verdade, o que você precisa é recuperar seu valor para conseguir soltar. Ninguém que realmente te valoriza vai te fazer sentir pequeno. Ninguém que te ama de verdade vai brincar com sua entrega ou se calar quando você mais precisa de presença. E se é isso que você tem recebido, talvez seja hora de pausar. Não para reclamar, nem para tentar controlar, mas para olhar para dentro e se perguntar: por que ainda estou aqui? Que parte de mim acredita que isso é o que eu mereço? Faça esse trabalho com você. Reflita com sinceridade. Você está dando mais do que recebe, está sustentando uma conexão que só te enfraquece, está esperando que alguém mude enquanto você se quebra por dentro. Então pare. Porque seu valor não se mede pelo quanto você oferece, mas pelo quanto você se respeita, mesmo quando o outro não o faz. Não se trata de deixar de amar, trata-se de não esquecer de si mesmo enquanto ama, de não investir toda a sua energia emocional em alguém que não investe o mesmo em você, de não supervalorizar quem já te mostrou que não sabe te cuidar. Porque quando faz isso, você entrega seu bem-estar a mãos erradas. Reajuste seus limites. Não precisa cortar relações com raiva, nem criar rupturas teatrais. Só precisa lembrar quem você é e agir a partir disso. E quando você faz isso, tudo muda. Você começa a enxergar quem está de verdade, quem soma, quem não precisa de insistência para permanecer. E mais importante, você reencontra seu centro. Aquela parte de você que se perdeu ao olhar demais para fora. Você não é egoísta por impor limites. É sábio, é forte. É consciente de que dar tudo de si não vale a pena se o outro não cuida do que você oferece. E você merece relações recíprocas, verdadeiras, onde possa ser inteiro, sem medo de perder só porque exige respeito. Porque isso não é exigir. Isso é viver com dignidade. Lembre-se, ninguém vale mais que você. Ninguém merece que você se traia só para manter sua presença. E se é preciso implorar, insistir ou suportar para não perder alguém, então essa pessoa já se foi faz tempo. Mas pior ainda, você também está se perdendo de si. Então volte. Volte para si, para sua paz, para sua dignidade.
para o seu valor. E a partir daí, decida quem merece entrar e quem precisa ser deixado para trás. Porque quem não te valoriza, não merece ocupar o centro da sua vida. Esse lugar é seu. E sempre foi. Ensinamento 11. Aprenda a identificar o que realmente merece seu cuidado. Você não está exausto porque faz demais, mas porque se preocupa com tudo, porque carrega fardos que não são seus, entrega sua energia a situações que não a merecem e dedica sua atenção a pessoas que não te retribuem. E se você não aprender a discernir o que realmente merece seu cuidado, vai acabar se perdendo no que é urgente e esquecendo o que é importante. Nem tudo que dói é valioso. Nem tudo que chama sua atenção merece resposta. Nem todas as pessoas que cruzam seu caminho vieram para ficar. Sua mente é como um jardim. Se você não escolhe que sementes plantar, qualquer erva daninha cresce. Se não escolhe o que regar, acaba nutrindo o que te enfraquece, em vez de fortalecer o que te edifica. Por isso, dia após dia, semana após semana, você precisa fazer uma limpeza mental, olhar para onde sua energia está sendo direcionada e perguntar com sinceridade se aquele lugar realmente merece sua atenção. Porque se não fizer isso, o trivial ocupa o lugar do essencial. E então você se dispersa, se esgota, se perde. O estoicismo ensina que uma mente focada só cuida daquilo que pode controlar e daquilo que tem valor verdadeiro. O resto, solta sem culpa, sem apego. Faça esse exercício com coragem. Pegue papel e caneta. E escreva tudo o que está te tirando paz, tempo ou energia. Um por um. Relacionamentos, tarefas, medos, compromissos, e diante de cada item, pergunte-se: isso realmente precisa de mim? Isso me acrescenta ou só me esgota? Você vai se surpreender ao perceber que grande parte dessas coisas pode ser deixada de lado sem que nada grave aconteça. Vai perceber que tem dedicado cuidado demais ao que não merece e negligenciado o que realmente importa. Cuidar não é carregar tudo nas costas. É escolher com consciência o que vale a pena manter próximo. E essa escolha precisa ser feita todos os dias. Você não pode impedir que apareçam distrações, pessoas difíceis ou situações estressantes. Mas pode escolher quanto espaço elas terão dentro da sua mente. Pode treinar seu foco para responder com clareza e não por impulso. Pode direcionar sua atenção para o que constrói e não para o que só te desgasta. Comece pelas pequenas coisas. Está insistindo em alguém que nunca demonstra o mesmo por você? Solte. Está se importando demais com opiniões de pessoas que não vivem sua realidade? Solte. Está sobrecarregado de compromissos que assumiu apenas por não saber dizer não? Solte. Porque quanto mais você soltar o que não é essencial, mais energia terá para o que é seu bem-estar, seus vínculos verdadeiros, seus projetos com propósito, sua evolução interior. E não, isso não é egoísmo. É direção, é foco, é respeito por si mesmo. Quando você tenta cuidar de tudo, acaba cuidando mal, porque ninguém consegue estar em todos os lugares, para todos, o tempo todo, mas você pode estar inteiro onde realmente importa. E quando isso acontece, a qualidade da sua vida muda completamente, sua energia é limitada, sua atenção também. Proteja-as. Não as entregue a qualquer coisa. Não viva resolvendo problemas que nem são seus. Não corra atrás do que não te pertence. Aprenda a permanecer onde você é útil, onde é querido, onde é valorizado. Aprenda a cuidar apenas do que se alinha à sua paz, ao seu propósito e à sua verdade. E se alguém disser que você está mudando porque deixou de estar disponível para tudo, diga com firmeza: não estou mudando, estou aprendendo a me cuidar. Porque saber o que merece sua energia também é uma forma de amor próprio.
uma forma de maturidade, uma forma de sabedoria. Então não se sinta culpado por escolher. Se algo te tira mais do que entrega, isso já é uma resposta. E se você continuar cuidando apenas por hábito ou por medo, estará se traindo sem perceber. Que essa seja sua nova regra: cuide do que cuida de você. Alimente o que te fortalece. E solte sem culpa tudo que só ocupa espaço, sem te dar nada em troca. É aí que começa a sua verdadeira liberdade. Ensinamento 12. Avalie e aprenda com suas reações diariamente. Cada dia é uma nova chance de treinar sua mente. Não se trata de nunca errar, nem de ser perfeito. Trata-se de observar com clareza como você reagiu, que emoções te dominaram e em quais momentos conseguiu manter-se firme. Porque se você não para observar suas próprias reações, vive no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, sem aprender nada. Mas se toda noite você fizer uma pausa consciente para revisar seu comportamento, estará se oferecendo um presente valioso, a chance real de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Talvez hoje você tenha perdido a paciência com alguém. Talvez tenha reagido com ansiedade, com raiva, com tristeza. Isso não é fracasso. É um sinal. Um sinal de que ainda existem partes dentro de você que precisam de atenção, que pedem direção, que estão aguardando por treinamento emocional. E se você tiver coragem de olhar para essas partes sem julgamento, com honestidade, estará iniciando um verdadeiro processo de transformação. Porque o crescimento emocional não acontece quando tudo dá certo. Ele nasce quando você aprende com o que deu errado. O estoicismo ensina que a sabedoria começa quando paramos de culpar os outros e começamos a observar nossas próprias respostas com coragem e disciplina. Não espere que os outros mudem para que você tenha paz. Não espere que o mundo esteja em harmonia para que você mantenha seu equilíbrio. Comece por você. Comece reconhecendo que a única coisa que você realmente pode governar é sua mente. E essa mente precisa de revisão diária, assim como o corpo precisa de descanso. Antes de dormir, em silêncio com tranquilidade, repasse seu dia. Lembre dos momentos em que você teve autocontrole, respirou antes de reagir, escolheu o que falar. Agradeça. Reforce. Honre essas vitórias silenciosas. Depois olhe também para os momentos em que falhou. Sem culpa. Com atenção. O que disparou essa reação? Qual emoção dominou você? O que poderia ter feito diferente? Essas reflexões não servem para te punir, mas para te equipar. Elas te preparam para a próxima vez, porque o mais valioso não é viver um dia perfeito, é cultivar uma mente que aprende. E quando essa revisão vira hábito, sua consciência se afia. Você começa a perceber os impulsos antes que eles dominem você. Começa a escolher. E é aí que está o verdadeiro poder. Muitas pessoas vivem reagindo, presas no calor da emoção. Dizem coisas que depois lamentam, ferem quem amam, sabotam seus próprios passos. Tudo porque nunca pararam para olhar o que estão carregando por dentro. Mas você não precisa viver assim. Você pode ser diferente. Pode transformar o seu dia em um campo de treinamento consciente para seu foco, sua calma, seu autocontrole. Mas para isso, é necessário encerrar cada jornada com um gesto simples de sinceridade consigo mesmo. Você não precisa escrever se não quiser. Basta pensar, sentir, refletir. 5 minutos de avaliação valem mais do que 100 horas de distração. E a cada noite em que repetir esse exercício, sua mente ficará mais forte, sua intuição mais afiada, seu controle emocional mais natural. Não porque você deixará de sentir, mas porque aprenderá a conduzir o que sente. Não se castigue por seus erros emocionais, mas também não os ignore. Use-os, transforme-os em aliados. Cada impulso descontrolado pode virar uma lição.
cada reação exagerada um plano de ação mais sábio, e isso te faz crescer, te torna mais lúcido, mais maduro, mais livre. Porque quando você aprende a avaliar suas reações sem drama e sem vitimismo, começa a perceber algo poderoso: você já não é mais escravo das suas emoções. Agora é o líder delas. Já não são elas que te controlam, não decidem mais por você. E esse instante, esse pequeno e silencioso despertar, é o marco de uma nova vida. Uma vida com mais paz, mais clareza e mais força interior. Faça isso hoje à noite. Reveja seu dia. Aprenda com você. E repita amanhã. Porque enquanto muitos ainda reagem, você estará evoluindo. Ensinamento 13. Parar de explicar e provar seu valor é um sinal de crescimento e autoafirmação. Chega um momento na vida em que o cansaço não vem do caminho, nem dos sonhos, nem das metas. Vem do ato constante de explicar, de justificar, de tentar fazer com que os outros entendam sua história, seu processo, suas decisões. Porque por mais que você se explique, quem não quer compreender não vai compreender. E quem só está buscando motivos para julgar você, não vai mudar de opinião só porque você fala mais. Por isso, parar de explicar e provar seu valor é um dos sinais mais claros de crescimento interior. Porque quando você já não precisa convencer ninguém, é porque, enfim, você se convenceu de quem realmente é. Você não veio a este mundo para agradar a todos. Não veio para dar satisfações àqueles que nem sequer se dispõem a te enxergar com o coração. Porque você não foi feito para caber em todos os moldes. Você foi feito para crescer. E o crescimento não pede licença. Ele só exige compromisso consigo mesmo. Por isso, comece a abandonar esse hábito de justificar cada passo, cada silêncio, cada escolha. Se você sabe de onde está vindo sua decisão, se sua intenção é verdadeira, isso basta. O estoicismo ensina que a liberdade começa quando deixamos de buscar aprovação externa e passamos a viver guiados pela razão e pela nossa essência. Cada vez que você tenta explicar demais, está na verdade tentando controlar como os outros te percebem. Mas essa percepção não está nas suas mãos. O que pensam, o que dizem, o que projetam, diz mais sobre eles do que sobre você. E você não pode viver acorrentado a expectativas que mudam conforme o humor, a ignorância ou as feridas alheias. Você tem que viver a partir da sua verdade. Quem quiser compreendê-la, vai se aproximar. Quem não quiser, vai se afastar. E ambas as reações estão certas. Observe com atenção: as pessoas que mais exigem explicações geralmente são as que menos te escutam com sinceridade. São aquelas que não te enxergam como você é, mas sim como elas projetam que você deveria ser. E se você permanece nesse ciclo, tentando se justificar o tempo todo, você se desgasta, perde tempo, perde energia, perde força. Por isso, da próxima vez que sentir vontade de se defender, de provar algo, de convencer alguém, faça uma pausa, respire e se pergunte: para quem estou dizendo isso? Isso me liberta ou me aprisiona ainda mais? Nem tudo merece resposta. Nem todo mundo merece entrada no seu mundo interior. Aprenda a guardar silêncio, a agir sem justificar, a caminhar sem anunciar cada passo, porque sua evolução não precisa de aplausos, precisa de constância. E constância real nasce quando você faz o que é certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda. Porque você vê, você sabe, e isso basta. Cerque-se de pessoas que te valorizem pelo que você é e não pelo que você precisa provar. Pessoas que respeitem seu tempo, seu silêncio, seu espaço. Pessoas que não exijam explicações para confiar em você, porque já confiam no que você transmite, no que você constrói, no que você sustenta. E se hoje você não tem essas pessoas por perto,
Tudo bem. Aprenda primeiro a ser essa pessoa para si mesmo. Aprenda a se dar esse respeito, essa validação, esse apoio. E a partir disso, os vínculos verdadeiros começam a chegar naturalmente. Cada vez que você se cala diante de uma crítica injusta, você escolhe paz. Cada vez que não responde a uma provocação, escolhe maturidade. Cada vez que para de se explicar para preservar sua energia, demonstra crescimento. E esse crescimento não se grita, se percebe, se sente, se vive. Você não veio ao mundo para provar nada a ninguém. Veio para cumprir seu propósito. E o seu propósito não precisa de júri, nem de aplauso, nem de curtidas. Precisa da sua entrega, da sua autenticidade e da sua serenidade. Então continue. Deixe que falem, que critiquem, que não entendam. Você não está mais aqui para agradar. Está aqui para ser, para evoluir, para seguir de cabeça erguida e alma em paz. E quando você chegar a esse ponto, onde as explicações silenciam, perceberá algo transformador. Você não apenas parou de falar, você finalmente começou a viver. Ensinamento 14. Ao elevar sua calma, você eleva sua influência e seu respeito. Existe algo que impõe mais do que gritos, mais do que força, mais do que palavras a calma. A verdadeira calma. Aquela que não é fingida, que não é ensaiada, que nasce do domínio interior. Porque quando você é capaz de manter a serenidade em meio ao caos, os outros percebem, sentem, e mesmo que não digam, passam a te respeitar, porque sabem que você não está agindo por medo, nem por insegurança, mas a partir de um centro firme que não se abala com facilidade. E essa energia, essa presença silenciosa e estável, tem mais poder do que você imagina. Você não precisa levantar a voz para ser ouvido. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Quando sua paz é autêntica, ela transparece no corpo inteiro, nas palavras, nos gestos, no olhar. E num mundo onde todos reagem, correm, se agitam, ser alguém que preserva a calma te torna um líder natural. Não por título, mas por postura. Porque as pessoas, instintivamente, buscam por estabilidade. E se você a oferece, elas confiam, te seguem, te escutam. O estoicismo ensina que a maior autoridade não vem do controle externo, mas do autocontrole silencioso que emana coerência e força interior. Na próxima vez que você estiver diante de uma conversa difícil, não busque ter a última palavra. Não se deixe arrastar pela pressa de responder. Fique em silêncio por alguns segundos. Respire, pondere, e quando decidir falar, que cada palavra carregue a força de quem já não precisa provar nada a ninguém. Porque quem domina suas emoções, domina a situação. Quem não reage a partir da ferida, age a partir da sabedoria. Mas não se confunda, manter a calma não é aceitar abusos. Não é se calar diante da injustiça. É saber falar com clareza e firmeza, sem caos. É manter o foco quando todos estão perdidos. É ser rocha quando tudo ao redor desmorona. E isso não vem de aparência, nem de posição. Isso vem da prática diária do autocontrole. Comece por você, por suas rotinas, seus pensamentos, seus hábitos. Observe quando perde a calma e pergunte a si mesmo: o que estou tentando proteger nesse momento? Porque quem se descontrola facilmente está apenas revelando uma insegurança que ainda não curou. Mas você pode escolher outro caminho. Pode treinar sua mente para respirar antes de agir, filtrar antes de falar, observar antes de julgar. E quando isso vira hábito, sua influência cresce. Porque a calma não só te torna mais forte, ela te torna mais sábio. Permite enxergar o que outros não enxergam, ouvir o que outros ignoram, decidir com uma mente livre do impulso. E isso muda tudo. Suas relações se tornam mais saudáveis.
sua liderança mais respeitada, suas palavras mais ouvidas. Não pelo tom, mas pela verdade que elas carregam. As pessoas seguem quem transmite segurança, e ninguém confia em quem perde o controle diante de qualquer provocação. Mas se você consegue olhar o conflito sem tremer, sustentar a tensão sem fugir, falar com firmeza sem agredir, então você já está em outro nível. Não por se achar superior, mas porque deixou de ser controlado pelas circunstâncias. Faça da sua calma sua autoridade. Não se apresse para corrigir, para responder, para vencer uma discussão. Deixe que sua energia fale por você. Que sua serenidade seja sua declaração mais poderosa. Porque num mundo ansioso, acelerado, barulhento, você pode ser aquela presença que traz equilíbrio, que orienta sem empurrar, que inspira sem precisar gritar. E isso vale mais do que 1000 palavras. Quando você eleva sua calma, eleva sua vida, eleva sua influência, e o respeito que antes você buscava com esforço, agora chega sozinho. Porque quem domina seu interior, não precisa se impor lá fora. Apenas existe. E isso é mais que suficiente. Ensinamento 15. Vulnerabilidade sem critério é uma fraqueza explorável. Nem todo mundo merece conhecer suas feridas. Nem todos que perguntam como você está o fazem com boas intenções. E nem tudo o que você sente precisa ser contado ao primeiro que aparece no seu caminho. Mostrar-se vulnerável não é um erro. Na verdade, é um ato de coragem e autenticidade. Mas mostrar-se vulnerável sem filtro, sem critério, sem consciência de quem está recebendo seu mundo interior, isso sim pode se transformar em uma fraqueza que os outros vão usar contra você. Porque há pessoas que não sabem cuidar do que você compartilha. Pessoas que não consolam, que não acolhem, apenas armazenam sua dor como munição para te manipular ou te ferir depois. Ter emoções não te enfraquece. Falar sobre elas também não. O que te enfraquece é expor tudo sem avaliar o terreno, sem discernir a intenção do outro, sem proteger sua dignidade emocional. E não se trata de se tornar frio, fechado ou desconfiado. Trata-se de maturidade. De saber quando falar, o que dizer e com quem dividir sua verdade. Sua vida emocional é sagrada e não deve estar disponível para qualquer um como se fosse algo público. Você escolhe quem terá acesso às suas cicatrizes, aos seus medos, aos seus momentos quebrados. E essa escolha deve ser feita com consciência. O estoicismo ensina que a verdadeira fortaleza não está em não sentir, mas em dominar como e quando expressar suas emoções, sem permitir que os outros usem sua vulnerabilidade para te controlar. Pratique o autocontrole emocional não como repressão, mas como proteção. Quando estiver passando por dor, ansiedade ou frustração, não é sempre que você precisa contar a alguém. Às vezes, o mais valente é sustentar esse momento consigo mesmo, processar internamente e compreender antes de compartilhar. Porque se você entrega sua dor sem ter digerido, corre o risco de deixá-la nas mãos erradas. E isso pode trazer ainda mais dor, não pela emoção em si, mas pelo julgamento de quem não sabe como lidar com ela. Observe com atenção quem está ao seu lado quando tudo vai bem, e também quando tudo vai mal. Quem escuta sem interromper, sem julgar, sem querer corrigir você. Quem valida sua dor sem minimizá-la. Essas são as pessoas com quem você pode abrir seu mundo. Não os curiosos, não os que aparecem só para alimentar o próprio ego, não os que depois vão usar suas palavras contra você. Sua dor não é fraqueza, mas compartilhá-la com quem não tem empatia pode sim te deixar vulnerável de forma perigosa. Porque quem conhece seus gatilhos emocionais pode usá-los para te controlar. Quem sabe onde você dói, pode ferir com precisão. Por isso, guardar parte do que sente não é esconder, é preservar.
É priorizar sua estabilidade antes da necessidade de desabafo. E se estiver com algo pesado no peito, fale primeiro com você mesmo. Escreva, medite, observe com compaixão. E depois, se ainda sentir necessidade, escolha com sabedoria. Não se abra com quem não demonstrou maturidade emocional. Não entregue sua verdade a quem não conquistou sua confiança. Lembre-se, vulnerabilidade verdadeira é um presente, mas entregue de forma errada, vira arma contra você. A verdadeira força não está em se endurecer. Está em saber ser transparente com quem sabe cuidar. Está em poder dizer, não estou bem, sem medo de que isso seja usado contra você. Está em poder chorar sem achar que está perdendo o poder. Mas tudo isso só acontece quando você aprende a filtrar, a selecionar, a parar de oferecer sua alma para quem não entende o seu valor. Então não explique tudo. Não revele tudo. Não se exponha para qualquer um. Existem lugares de cura. Existem pessoas confiáveis. Mas é preciso saber reconhecê-las. E se hoje você ainda não tem com quem contar, tudo bem. Seja esse espaço para si mesmo. Seja sua própria contenção. Porque a partir daí, tudo se alinha. E quando alguém disser que você está mais forte, mais quieto, mais reservado, não é que você esteja escondendo o que sente. É que você aprendeu a não dar sua dor de bandeja. É que você está se protegendo. E isso, num mundo que vive de drama e exposição emocional, é o ato mais poderoso de amor próprio que você pode praticar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Significa que está pronto para mudar, para recuperar o controle da sua mente e parar de ser dominado pelas emoções dos outros. Então agora, para selar esse compromisso consigo mesmo, vá aos comentários e escreva: hoje nada vai me abalar. Eu sou estoico. Que fique claro para sua mente que isso não é apenas mais um vídeo, é um ponto de virada. E se essa mensagem falou com você, mostre, curta, se inscreva e ative o sino. Porque aqui você não está apenas consumindo conteúdo, está treinando seu caráter.